Muito boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos que nos acompanham de casa. É com muita alegria que eu dou início a um novo ciclo de conferências aqui, agora desse mês de julho. E é duplamente novo, por ser um novo mês com um novo assunto, mas também por ser a primeira vez o batismo de fogo do acadêmico Antônio Cícero, que é a primeira vez que coordena um ciclo aqui. Ele já fez conferências, mas esta é a primeira vez em que ele se encarrega de todo o ciclo, um tema que ele escolheu, convidados dele, escolhidos também, de um tema muito interessante, que é poesia e filosofia, convidados também muito interessantes e variados, estamos todos esperando com expectativa e damos as boas-vindas a essa nova função dele também. Antônio Cícero é escritor, poeta, filósofo, autor de livros de poemas, vários deles premiados, como Guardar, que ganhou o Prêmio Nestlé de Literatura, e Mais a Cidade e os Livros, Porventura, que foi premiado aqui na Academia Brasileira de Letras, ganhou o Prêmio de Poesia, já ganhou um Prêmio Jabuti de Poesia, também com esse mesmo livro, foi finalista do Prêmio Telecom de Literatura e autor de ensaios filosóficos, como O Mundo Desde o Fim, Finalidade Sem Fim, que foi finalista do Jabuti, e Poesia e Filosofia. Então, ninguém mais indicado do que ele para coordenar um ciclo desse tipo que junta poesia e filosofia, duas áreas em que ele se movimenta muito bem. O ciclo, então, Poesia e Filosofia, coordenado por ele, começa hoje tendo como conferencista Alberto Pucheu, com uma conferência com o título Espantografias entre Poesia e Filosofia. E eu passo a palavra a Antônio Cícero para fazer a apresentação do conferencista. Obrigado. Boa noite. Está ligado? Aqui está. Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com sua presença e amigos da academia que acompanham pela internet, boa tarde. Eu agradeço à acadêmica Ana Maria Machado pelas palavras gentis e por me ter convidado para conceber e organizar esse ciclo de conferências aqui na ABL. Eu, tendo aceito seu convite, concebi e organizei o ciclo que hoje se inicia, tendo escolhido como tema a relação entre poesia e filosofia. Trata-se de um assunto que tem sido discutido desde a antiguidade. Ninguém ignora, por exemplo, que na República Platão baniu a poesia da polis ideal concebida pela sua filosofia. No mesmo livro, ele já falava da velha querela entre filosofia e poesia. De fato, o filósofo Xenófanes de Colophon, por exemplo, que viveu no século VI a.C., atacou os poetas Homero e Hesíodo por serem, segundo ele, né, por serem apenas entretenimento, o que nós chamaríamos hoje de entretenimento. Agora, de todo modo, o fato é que foi na modernidade, e eu creio que só na modernidade, que voltou com muita força a pretensão de poetas serem também filósofos. Assim, os poetas românticos alemães, como Novalis, Schlegel e Hölderlin, no começo do século XIX, pretendiam ser não apenas poetas, mas também filósofos. Segundo eles, a poesia e a filosofia se fundiam. E não foram poucos os filósofos que, depois disso, de Nietzsche até Agamben, passando por Heidegger, de certa maneira, que não chegou a fundir as duas coisas, mas se interessava imensamente por poesia, né? Depois disso, houve muito o questionamento da separação entre poesia e filosofia, né? Até alguns pensadores e poetas brasileiros também. Bom, de qualquer maneira,
Como se trata de um assunto que me interessa muito, pois eu considero que as atividades mais importantes que exerço são, por um lado, escrever poemas e, por outro lado, escrever ensaios filosóficos, eu resolvi fazer eu próprio uma das palestras desse ciclo, que será na semana que vem, como disse a Ana Maria. Mas, além disso, eu convidei para as 2 outras palestras 2 pensadores e escritores que admiro muito, que se interessam por esse assunto e que, no entanto, têm ideias muito diferentes das minhas sobre ele. São, por um lado, o Evandro Nascimento e Alberto Pucheu, que aqui está. O Pucheu é poeta, ensaísta, professor de teoria, é um admirável poeta, aliás, eu quero dizer, excelente ensaísta, professor de teoria literária da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista do nosso estado pela FAPERJ, pesquisador do CNPq. Seu livro de ensaios Pelo Colorido para Além do Cinzento, A Literatura e seus Entornos Interventivos, recebeu o Prêmio Mário de Andrade de Ensaio Literário da Fundação Biblioteca Nacional. Além de ter mantido o blog O Cuidado da Poesia, poemas do e para o nosso tempo, durante meses no site da revista Cult, e de ter também publicado um dossiê sobre poesia contemporânea para a mesma revista, Alberto Pucheu também tem publicado poemas e ensaios em diversos livros, periódicos acadêmicos brasileiros e em portais nacionais e internacionais de literatura, bem como em vários jornais do país e em sites específicos. Em 2011, sob a curadoria de Alberto Saraiva, realizou a instalação Palavras no Oi Futuro de Ipanema. Enquanto poeta, ele publicou 10 livros, entre os quais A Fronteira Desguarnecida, de 2007, Mais Cotidiano que o Cotidiano, de 2013, Designação Provisória, de 2015, e Para que Poetas em Tempo do Terrorismo, de 2017. Organizou também 9 livros, entre os quais Linhas de Fuga, livros, Poesia, Modernidade e Contemporaneidade, Poesia e Filosofia, por poetas filósofos em atuação no Brasil, em 2018, e Anita Costa Maluf, em 2018. Bom, há várias outras coisas, mas eu ficaria aqui muito tempo falando se fosse dar o currículo inteiro do Alberto, de modo que acho melhor passar a palavra para ele. Quero começar agradecendo o Antônio Cícero, um querido amigo e poeta ensaísta, porque eu tenho grande admiração, né, trazendo, né, esse ciclo agora sobre poesia e filosofia, que é também um tema que nos concerne muito e há muito tempo sobre o qual nós conversamos muito, né. Agradeço igualmente a Ana Maria Machado aqui pela presença, a todos os senhores e senhoras acadêmicos e acadêmicas, aos familiares, amigos aqui presentes e público em geral, bem como o público que assiste em casa pela internet também. É a segunda vez que eu venho falar aqui. A primeira foi a convite de outro grande amigo e também poeta e também crítico, que, assim como Cícero, por quem eu tenho grande admiração, que é Antônio Carlos Sequim, quando vim falar sobre o Manuel de Barros, há talvez 2 ou 3 anos, né? Hoje o tema é poesia e filosofia, e eu intitulei minha fala de hoje de espantografias entre poesia e filosofia. Quando, no Teeteto, em busca de pensar em o saber que reside nas palavras, a personagem homônima ao diálogo, Teeteto, e Sócrates conversam a respeito do conhecimento ou da sabedoria, a primeira definição dada pelo jovem defende o vínculo entre conhecimento e sensação ou percepção.
Depois de Sócrates dizer que tal definição se dá a partir do pensamento de Protágoras e de questioná-la longamente, Teeteto finalmente afirma que isso que está sendo pensado pelo filósofo, por Sócrates, lhe causa espanto e que, quando ele olha para essas coisas que estão sendo pensadas, elas lhe provocam vertigem. Essas duas palavras, espanto e vertigem. Na passagem 175d do mesmo diálogo, Sócrates fala, mais uma vez, da vertigem, sentida por quem se lança a responder às perguntas filosóficas, ficando suspenso no abismo da aporia. Diz o Sócrates, sente vertigens na altura que se viu guindado e, por falta de hábito de sondar com a vista o abismo, fica com medo, atrapalha-se todo e mal consegue balbuciar. Na República, mais uma vez, a relação é estabelecida. Na passagem 407c, é dito que se teme as vertigens, a palavra em grego é a mesma palavra, e as dores de cabeça, as exaustões mentais, as tensões ou dilatações cerebrais, que são, de novo, imputadas à filosofia. Na passagem 216c do Lises, a mesma articulação entre vertigem e agora aporia, ou entre vertigem, aporia e logos, está colocada quando Sócrates afirma que sinto vertigem pela aporia do que está sendo dito. A carta 7ª de Platão estabelece a conjunção entre espanto e, de novo, vertigem. Diz a carta 7ª, a corrupção dos artigos das leis e dos costumes se alastrava tão espantosamente que eu, que de início estava pleno de ímpeto para realizar o bem comum, olhando para eles e vendo-os, sendo completamente levados de qualquer modo, acabei em vertigem. Espanto, aporia e vertigem. Eis uma associação que oferece elementos que indicam que se espantar com alguma coisa ou encontrar-se em um impasse é sofrer uma sensação de desequilíbrio ou de rotação em que tudo parece subitamente em movimento e fora do lugar, levando-nos a, sem apoio, desorientados, tontos, nos sentirmos instavelmente sem chão, dessituadamente em queda, insolitamente despossuídos de qualquer segurança, fora dos eixos e do autocontrole. O esgotamento mental exigido parece ser tanto que o que é mostrado produz distensões cerebrais, levando-nos, aprendizes, à vertigem. É então que no Teeteto Sócrates afirma a famosa frase que vincula de modo indissociável espanto, ou admiração, ou assombro, taumazo, à filosofia. Diz o Sócrates, estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois o espanto é o verdadeiro patos, o verdadeiro humor, a verdadeira paixão do filósofo. Não tem outra origem a filosofia senão o espanto. A filosofia não tem outra origem senão o espanto, pois este é o a que a filosofia vem como seu depois, como a que, movida por ele, lhe segue em decorrência dele, jamais como que lhe antecede. Ninguém filosofa senão na vertigem provocada pelo espanto. Em Platão, teria de ser pensado que o espanto se coloca como o patos privilegiado do acontecimento de seus diálogos, claramente na existência dos mitos e naquilo que pode ser chamado de seu método irônico,
que, com suas perguntas consecutivas a exaurirem o interlocutor de Sócrates em suas possibilidades de respostas e levando-o a não acreditar que sabe, quando na realidade não sabe, teria por objetivo, na assunção desse não saber, ou desse saber que sabe apenas que não sabe, a provocação mesma do espanto. Não à toa, no Teeteto, Sócrates afirma com humor, mas também com toda seriedade, mais uma vez, o que dizem acerca dele, a fama que ele tem com as pessoas em geral. Corre na boca das pessoas a fofoca de que a atopia de Sócrates, o seu sem lugar, leva os homens à aporia. Mais à frente, ele acrescenta que os que convivem com ele também se sentem em aporia, em trabalho com muito mais dores do que as parturientes. O fato de atopia e aporia serem termos cujos usos e sentidos possam ser intercambiáveis, enquanto o que há para ser transmitido no modo de pensamento do Sócrates platônico pode ser lido em diversos diálogos. No primeiro Alcibíades, por exemplo, que começa com o espanto ou admiração ou o assombro aparecendo 2 vezes logo na fala inicial de Sócrates, e outra logo em seguida, quando Alcibíades é levado a dialogar sobre o que é justo e o que é injusto, depois de arriscar algumas respostas que se revelam insatisfatórias, em certo momento, ele, Alcibíades, diz a Sócrates: pelos deuses, Sócrates, já não sei o que falo. Encontro-me numa situação esquisita, atópica. Quando me interrogas, ora sou de uma opinião, ora de outra. O termo platônico socrático, traduzido por Carlos Alberto Nunes como situação esquisita, é átopos, de situado, desassentado, deslocado, sem lugar, desencaminhado, estranho, inclassificável, esquisito. Sem conseguir responder a Sócrates, que lhe mostra que o grande erro e a causa de todos os males não é, de modo algum, não saber, mas presumir saber quando nada sabe, Alcibíades se encontra atopicamente em aporia, ou, estranhamente, no impasse. Esse vínculo intrínseco entre poesia e filosofia pelo espanto, gerando o que há entre elas de indiscernível, com a decisiva importância política desse desguarnecimento das fronteiras, pode ser evidenciado, além de, como sempre, pela enunciação dos diálogos platônicos, por um enunciado de um dos diálogos que pertence ao ciclo do momento da acusação de Sócrates, de sua defesa, de sua prisão, e do dia em que, na prisão, ele é levado a tomar o veneno, o fármaco, que o levará à morte, o fédon. Como vem circulando entre discípulos e amigos, a novidade de que, na prisão, prestes a morrer, o filósofo tem transposto as fábulas de Esopo para o verso cantado, para a música, Cebes lhe indaga o motivo de ele estar fazendo isso. A resposta de Sócrates é uma das magníficas passagens de Platão que podem nos fazer entrever como se colocava para ele a relação entre poesia e filosofia. Assim começa a resposta de Sócrates. Diz-lhe a verdade, Cebes, não foi com a intenção de fazer concorrência a Esopo, e muito menos às suas composições, que fiz aqueles versos. Sei que isso teria sido muito difícil. Eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia descobrir, e também por escrúpulo religioso, prevendo, sobretudo, a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas se relacionassem com o exercício dessa espécie de poesia. E ainda Sócrates, eis como se passaram as coisas.
várias vezes no curso da minha vida, fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre se manifestava, mas o que me dizia era invariável. Dizia o sonho para Sócrates. Sócrates, dizia-me ele o sonho, deves esforçar-te por compor música. Pela pergunta de Sebes, supomos que, contrariando uma das acusações que recaem sobre Sócrates, a de não acreditar nos deuses da cidade, o que Sócrates chama de escrúpulo religioso se refere a Apolo, mas sabemos igualmente que na tradição grega o sonho tem um envio divino. Quem não se lembra das tramas de Zeus, que enviando o sonho enganoso a Agamêmnon, engendraram tanta dor, mortes, destruições? Em tradução sempre belíssima de Haroldo de Campos, a segunda rapsódia, ou o canto 2 da Ilíada, começa assim: deuses e os homens de elmos equinoformes ornados dormiam todos toda a longa noite. Zeus, só ele não cedia à hipnose do sono, mas ponderava como, nos navios acaios, muitíssimos matar, honrando assim Aquiles. Decide o coração, e lhe parece bem, enviar, ruinoso, o sonho do Atreide Agamêmnon. Oneiros chamou, e as asas frases tatalaram. Alcança ôniro fúnebre os navios aqueus. Junto ao leito do Atreide, diz-lhe tal e qual: põe os aqueus, cabelos longos, já em armas, todos, a tomar Troia, polis de amplas ruas, que os imortais do Olimpo aonde habitam não mais discrepam nenhum deles. Hera os dobrou a todos, suplicante. A angústia sobrepaira. Ai dos troianos. Falou. Oneiros ouviu, partiu. Se Agamêmnon é enganado pelo sonho enviado por Zeus, Sócrates é aquele que, ao longo da vida, e especialmente no momento de sua morte, não quer de modo algum ser trapaceado pelos sonhos, mas escutá-los em suas determinações, de modo a, seguindo-os, não ficar em dívida com eles nem com os deuses. Sócrates se coloca enquanto aquele que entende que, para ser seguido também na vigília, um sonho deve ser interpretado e que suas interpretações podem variar, tratando-se, portanto, de se colocar à altura do sonho, de interpretar aquele que o interpreta. Na diversidade dos sonhos, o que pode significar a repetição do invariável que interpreta Sócrates, determinando-lhe o que fazer, ser a injunção para que ele componha a música e, trabalhando nela, performatizando-a, a pratique. Em certo momento da República, Sócrates afirma: o que queríamos constatar é que há em cada um de nós, mesmo nos que parecem totalmente regrados, uma espécie de desejos terríveis, selvagens, irrefreáveis, e que é posto em evidência pelos sonhos. Nesse Platão avant la lettre freudiano, será a poesia fruto desses desejos terríveis, irrefreáveis, selvagens, que, em sonho, voltam mesmo nos mais regrados e comedidos, como supostamente seriam os filósofos? Será a poesia o retorno em sonho do recalcado pelo filósofo? Será a poesia o que o inconsciente filosófico demandaria diante da razão? Precisará Sócrates de um psicanalista, mesmo que este seja o sonho cujo envio fora, de fato, por ele, analisando, recebido? Mostrando a interpretação que Sócrates dá aos sonhos,
que invariavelmente lhe dizem: Sócrates, faça música, Sócrates, faça poesia, e trabalhando nela, performatizando-a, a pratique, a continuação da passagem retira Sócrates, o filósofo, do suposto lugar de analisando, inserindo o claro, se fosse o caso, na posição de analista e não na de analisando. O que faz Sócrates lidar com o sonho de uma maneira inesperada, dando-lhe grande força interpretativa e passando de uma possível posição de analisando do sonho a de analista, está em ele dizer: palavra, sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. Assim como se animam corredores, também, pensava eu, o sonho está a me incitar para que eu persevere na minha ação, que é compor música. Haverá com efeito, a frase de Sócrates magnífica e famosíssima, haverá com efeito mais alta música do que a filosofia? E não é justamente isso que eu faço? Tal passagem mostra que, no sonho de Sócrates, a poesia não tem nada a ver com o retorno do recalcado do filósofo, com o inconsciente que quer se dizer a consciência filosófica, ou seja, com aquilo que não poderia comparecer quando a filosofia comparecesse. Sócrates, esse que nada sabe, termina sua vida compondo música, fazendo poesia, porque, como a filosofia socrática, a poesia, como ele a pensa, nada sabe. Em seu caso, compor música ou fazer poemas não é, de modo algum, o inconfessável de toda uma vida tardiamente confessado, mas o confessado que, em todo caso e apesar disso, à beira da morte, se mantém enigmático. Se é no momento de seu julgamento que Sócrates explicita seu não saber, ou seu saber de seu não saber como seu segredo, o segredo da poesia e ou da filosofia enquanto poesia é revelado por ele no momento imediatamente anterior à sua condenação à morte por envenenamento, como as suas últimas palavras ditas imediatamente depois do dito do não saber e imediatamente antes e diante do não viver. Ao invés de a poesia ser recalcada pelo filósofo, ela é exatamente aquilo que o filósofo, enquanto filósofo, afirma que, tanto antes quanto agora, sempre fizera. Em outras palavras, o que o filósofo faz é música, poesia, um tipo de poesia, um novo tipo de poesia condizente com seu tempo e que, por ser a mais condizente com seu tempo e por outros motivos que não temos tempo aqui para abordar, é chamada de a mais alta música. Isso, ao menos, se por filósofo entendemos um filósofo como Platão, ou como Sócrates de Platão, o Sócrates enquanto personagem filosófica de Platão. O filósofo é o poeta de seu tempo, nessa nova espécie de poesia que, em tal momento, precisa se fazer sem metro nem verso. Esse novo tipo de poesia que, então, dialógica, é a filosofia. Nessa interpretação socrática, os sonhos de sua vida não diziam para Sócrates fazer finalmente o que ele nunca fizera, mas eram antes um estímulo para que ele continuasse a fazer exatamente o que antes fizera. Como se, a partir da injunção dos sonhos, a partir da voz dos sonhos que lhe dizia: Sócrates, faça poesia, Sócrates, faça música, Sócrates respondesse à voz como lhe caberia:
mas não é isso, música, poesia, o que eu sempre fiz? Sim, é isso, música, poesia, ainda que não em versos. É isso, um novo tipo de poesia, por não serem versos, por não serem metro, o que a filosofia faz e que Sócrates diz que sempre fizera. Acontece que, se esta interpretação socrática do sonho de Sócrates é de fato impressionante, os sonhos que não se deixam apreendidos podem ter diversas outras interpretações. Exatamente por nada saber, Sócrates sabe da inacessibilidade das coisas e que as interpretações são inesgotáveis. No dia de sua morte, diante dela, ele retoma esses sonhos sintomáticos para aventar outra hipótese. E se os sonhos estivessem lhe dizendo para compor versos, metros? E se os sonhos estivessem lhe dizendo para compor essa espécie, estou citando Sócrates, essa espécie comum de composição musical, e não aquela nova espécie diferenciada, estranha, esquisita, pela qual ele será em poucas horas executado. Por esse motivo, por não querer morrer sem obedecer os sonhos e os deuses, ele resolve, em seus últimos dias, compor versos, com a ajuda de Apolo e Esopo, reconhecendo sua ausência de grandeza, a ausência de grandeza dele, Sócrates, nessa espécie comum de composição musical. As palavras que complementam a passagem são, diz o Sócrates, mas sucede agora que a festa do Deus está retardando a minha morte, o que é preciso, então, pensei, no caso de que o sonho me tenha prescrito essa espécie comum de composição musical, é que eu não o desobedeça, é que eu componha versos. E, de fato, é muito mais seguro não me ir antes de ter satisfeito esse escrúpulo religioso com a composição de tais poemas, não desaparecer antes de haver prestado obediência ao sonho. E por isso minha primeira composição foi dedicada ao Deus em cuja honra estava sendo realizado o sacrifício. Depois de haver prestado a minha homenagem ao Deus, julguei que um poeta, para ser verdadeiramente um poeta, não basta que escreva discursos em versos. É mister que seja capaz de inventar mitos. Não me sentindo capaz de invenção, tomei por matéria de meus versos, na ordem que me vinham ocorrendo à lembrança, as fábulas ao meu alcance, as de Esopo que eu sabia de cor. Assim, pois, está, Sebes, o que deves dizer a Eveno. Transmite-lhe também a minha saudação e, além disso, o conselho, se de fato ele é sábio, de seguir as minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que me vou agora mesmo, uma vez que os atenienses me ordenam. Seguindo Platão, que, como visto no Teeteto, havia feito Sócrates dizer ser o espanto, a origem da filosofia, associando-o de algum modo à aporia, ao impasse, e no Fédon indicara um desguarnecimento das fronteiras entre poesia e filosofia, Aristóteles, na Metafísica, faz uma colocação decisiva que, desde então, não poderia mais ser abandonada. Se a passagem não é exatamente diferente do que, como visto, Platão escreve mais dispersamente, ela é uma impressionante condensação revisada das palavras de seu mestre. Eis a passagem da Metafísica. Diz Aristóteles na Metafísica: através do espanto, pois, tanto agora como desde a primeira vez, os homens começaram a filosofar. Mas aquele que se espanta e se encontra em aporia, reconhece sua ignorância. Por conseguinte, o Filômito, esse amigo dos mitos, o poeta, é, de certo modo,
filósofo, de certo modo, filósofo, pois o mito é composto do espantoso e com ele concorda e nele repousa. Há pelo menos 3 assertivas em tal passagem. A primeira, a de que, para haver filosofia, tem de haver espanto, pois é através dele que, desde sua origem até sempre que ela existir, a cada vez, inevitavelmente, a filosofia se faz. Ou seja, Aristóteles está dizendo que também agora, em 2018, se houver filosofia, terá de haver espanto. Na segunda, para a sorte de todos nós, uma breve explicação de quando o espanto se dá. O espanto se instaura quando, imersos na aporia, no impasse, imersos na ausência de alternativas a serem seguidas, reconhecemos não o nosso saber, mas a nossa ignorância, mergulhando no não saber que a caracteriza. Por fim, é exatamente o compartilhar dessa experiência do impasse e da ignorância, o compartilhar, portanto, da aporia, que faz com que o filósofo e o filômito, esse amigo dos mitos, de alguma maneira sejam o mesmo. Já que, tanto no mito quanto no filosófico, há a intensidade constitutiva do espantoso ou do admirável, confundida agora com a aporia. Em Platão, já se encontrava o espanto como origem da filosofia, o vínculo entre espanto e aporia, tudo isso compondo o fato de o filósofo ser também poeta. Como nele estava igualmente essa ignorância, esse agnoin, esse não entender, esse não saber, esse não discernir, esse fracassar na compreensão, esse falhar em conhecer. Afinal, se a palavra que Aristóteles usa para dizer esse não saber, ou essa ignorância, é oida, ou alguma variação desse verbo, não sendo, portanto, a mesma do Sócrates platônico da apologia, a preservação do sentido está garantida. Enquanto negação de todo e qualquer sentido determinado que possa aparecer, a aporia mostra que o sentido é um aparecimento ocorrido pela passagem que por ele se dá a pensar, que o sentido é um salto mortal no abismo do impossível, derivado do impasse no qual o sentido sempre se faz, e que, enquanto ignorância, enquanto um não saber, enquanto um não saber dizer, enquanto um não saber dizer, senão pela pergunta sobre, na impossibilidade, o que dizer, o constitui inapelavelmente como o poder dizer da exclamação que subjaz à interrogação. Para poetas e para filósofos gregos, para aqueles que lidam com o desguarnecimento das fronteiras entre poesia e filosofia, isso é, de fato, o mais espantoso, sendo o poeta e o filósofo, por isso mesmo, pelo fato de não abrirem mão de tal experiência, de certo modo, o mesmo. Se, de certo modo, eles são o mesmo, é porque a filosofia deriva da poesia como um de seus modos, levando adiante aquilo que mais lhe concerne. Deste modo, como dito anteriormente, a aporia e o espanto são 2 dos termos privilegiados que transitam da poesia para a filosofia gregas, mostrando, já essa passagem, vínculos de experiências e terminológicos entre elas que fazem com que, de certo modo, sejam a mesma ou tenham suas fronteiras desguarnecidas ou se indiscernibilizem. No verso 237 da Teogonia, em que Hesíodo nos dá a ouvir o mar mutante e informe com sua planície impetuosa das ondas, é dito que o mar, amante da terra, gerou também o grande espanto.
filho do mar e da terra, tálmata, espanto, se coloca desde seu nascimento como um Deus litorâneo, um Deus por excelência do entrelugar, do choque impetuoso do mar ao qual nos lançamos, contra a nossa morada a terra, a acolher as águas que sobre ela vêm, misturando-se a ela, deslizando e penetrando em suas areias, transformando com o impacto suas rochas, que por sua vez, por sua resistência, fazem a água entrar em novos movimentos informes. Sendo tálmata um deus do entre, a tradição grega pegou suas derivações tanto para a poesia quanto para a filosofia, derivações não mais necessariamente divinas, mas poético-conceituais, para estabelecê-las também enquanto o entre poesia e filosofia, enquanto o intermediário entre elas, enquanto o que faz com que o filósofo e o poeta, de certo modo, sejam o mesmo. Em algum momento do século VII a.C., portanto, antes de Platão e antes de Aristóteles, a partir do tema de um eclipse total do Sol, surge o que é, para mim, um dos mais belos fragmentos poéticos que conheço, de Arquíloco, que trago hoje na tradução de Paula da Cunha Corrêa. Das coisas, nada é inesperável, nem pode se jurar impossível ou admirável, poderia ser ou espantável, né? É o Talma que está aqui, o Tálmata que está aqui, o Talmadzen que está aqui. Das coisas, nada é inesperável, nem se pode jurar impossível ou admirável, uma vez que Zeus, pai dos Olímpios, do meio-dia fez noite, ocultando o brilho do sol luzente, e lúgubre temor sobreveio aos mortais. Desde então, tudo é crível e pode ser esperado pelos homens. Nenhum de vós deve se admirar do que vê, nem se com golfinhos as feras trocarem o pasto marinho, e para essas as sonantes ondas do mar forma mais caras, e para aqueles o monte relvoso. Que esse poema fala do espantoso, do assombroso ou do admirável, isso se mostra textualmente. Por duas vezes, tanto no segundo quanto no sexto versos, tal palavra, talmadzion, talmadzeto, aparece. Em ambos os casos, ela surge, entretanto, no negativo, querendo sinalizar que, a partir de um acontecimento totalmente imprevisível, a partir de uma desmedida da natureza, da physis, nada mais é espantoso, que ninguém mais se assombre depois de tal acontecimento. Antes de ser, portanto, um poema do espanto, seria ele, então, um poema da negação do espanto? Muito pelo contrário. Ele é um poema, por excelência, do assombro, do estarrecimento, do arrebatamento secreto do organizado da natureza e da vida diária. Sinalizando a proximidade entre os termos, em sua primeira aparição, o espanto vem como um patos que se relaciona com o inesperado e com o impossível. Mais abaixo, ele se relacionará ao incrível. Ao se dar um acontecimento no âmbito do radicalmente inesperável, impossível ou incrível, ao se dar a possibilidade do inesperável, do impossível ou do incrível, quando o incrível se torna crível e o impossível possível, dá-se o espanto. O fragmento do poema é evidente. Ele diz respeito a uma mutação súbita que leva o que está na ordem dos dias, a sequência do que se sucede, a uma desordem inantecipável, inacessível, inapropriável, a um acontecimento
que, vindo no lugar de trazer a possibilidade de seu conhecimento ou de seu reconhecimento, no lugar de trazer uma movimentação que vai do ignorar ao conhecer, traz antes o inverso, o que coloca o previamente conhecido no âmbito de um não saber, não se dando absolutamente ao conhecimento ou passando-se por fora das oscilações entre conhecer e desconhecer. Passando por fora do conhecimento, poderia dizer que o poema acontece, então, quando, naquilo que está habitualmente disponível ao dizer na linguagem, irrompe, pelo contrário e às avessas, uma intensidade não disponível, alógica, que a princípio impede o dizer, desarticulando, sendo, de dentro desse impedimento, de dentro dessa impossibilidade, de dentro dessa desarticulação, que o poeta canta, fala, escreve, levando-o a uma improvisação constitutiva da poesia desde seu começo. Encontrando-se na tragédia, na épica e na lírica, tal dimensão alógica do logos se confunde com o que os gregos chamam de espanto, de assombro, de admiração. Na poética, em tradução de Eudoro de Souza, Aristóteles afirma repetidamente coisas como: o que é possível é crível, é plausível na tradução dele. O que é possível é plausível. Ora, enquanto as coisas não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis. Parece-me que seria melhor traduzir pitanon diretamente por crível, até para manter o jogo entre tal termo e pisteumen, que aparece na sequência, ficando então: o que é possível é crível. Ora, enquanto as coisas não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis. O que Aristóteles parece estar dizendo é que, se habitualmente, de modo geral, o que é crível é exclusivamente o que se manifesta e expõe-se de antemão para nós como possível, a poesia pode lidar com coisas que não se manifestam nem se expõem de antemão para nós como possíveis, e, nesses casos, tem-se dificuldades em aceitá-las enquanto críveis. A poesia lida privilegiadamente com o de antemão impossível, com o impossível possível de nela acontecer, ou com uma possibilidade impossível que ela torna crível. Nesse sentido, tanto o eclipse do poema de Arquíloco quanto suas consequências, golfinhos no pasto e feras no mar, seriam antes impossíveis a ganharem credibilidade no poema, imitando um movimento inesperado, impossível e assombroso da natureza, criando, ou pouco importa, recriando-o de maneira verossímil, encenando, ou pouco importa, reencenando, o poema dá credibilidade a tal desmedida. Isso está explicitamente dito em outra passagem da Poética de Aristóteles. Recito a passagem, de novo, primeiramente em tradução de Eudoro de Souza. De preferir as coisas possíveis, mas incríveis, são as impossíveis, mas críveis. Ou, para facilitar, poderia inverter a frase em português. As coisas impossíveis, mas críveis, são preferíveis às possíveis, mas incríveis. Em tal momento, tanto que foi traduzido como incrível tem o mesmo radical do termo utilizado anteriormente, quanto impossível também é a mesma palavra usada anteriormente de modo afirmativo. Mas, dessa vez, o que foi traduzido por crível é eikota, ou seja, o que, por se parecer com o que acontece, por se parecer com a natureza dos acontecimentos, mesmo que não aconteça imediatamente ou por conta própria na natureza,
mas precisando da poesia para aparecer, é provável, plausível, verossímil, razoável de acontecer. Aristóteles estaria dizendo algo como que na poesia as coisas impossíveis, mas que se parecem com a natureza dos acontecimentos, são preferíveis às possíveis, mas incríveis. A formulação é tão importante que Aristóteles a repete ainda uma terceira vez, e de novo com o mesmo jogo de palavras que intitula nosso evento. Na tradução de Eudoro de Souza, com efeito, na poesia é de preferir o impossível que persuade. Eu li errado. Na verdade, assim, o evento que houve. Né? Na tradução de Eudoro de Souza, com efeito, na poesia é de preferir o impossível que persuade ao possível que não persuade. De modo diverso do traduzido, o jogo aqui é de novo o do impossível crível, preferível ao incrível e possível. Com tais passagens de Aristóteles, estamos certamente no âmbito do poema do Arquíloco, que, anterior à poética, faz com que o supostamente impossível se torne crível e verossímil. Volto a mencionar o poema de Arquíloco, perguntando então como não levar em conta os termos, o espantoso, o inesperável, o incrível do poema de Arquíloco, praticamente os mesmos, como visto, mencionados por Aristóteles na Poética. O que tento defender aqui é que tais termos atravessam uma parte significativa da poesia grega, não importando o gênero ou o modo, sendo desse empuxo, dessa impulsão, desse influxo, e nele que nasce a filosofia. É certo que da e na aporia, o espanto se diz em múltiplos poemas de múltiplas maneiras. Mas, se nem todos os poemas o atualizam, ou ao menos, se nem todos os poemas atualizam tal palavra, isso se dá pelo fato de que, diz Aristóteles, não é necessário que o que é em potência chegue a ser em ato. Eis a importância maior do poema de Arquíloco, a de trazer a explicitação da potência no ato, mostrando o que era então decisivo, sem perder no ato a potência que desde o ato se abre. Do mesmo modo que poderia dizer que tais versos, ou canção, ou poema, são anacronicamente, pois anteriores ao que passou a se chamar de filosofia, de certo modo filosóficos, poderia igualmente dizer que a filosofia é, por isso, de certo modo, poética. Não aceitar que a filosofia provém das canções, da poesia recitada e da poesia dramatizada, sendo elas, de certo modo, a mesma, é, priorizando um preconceito cultural hegemônico moderno, o da cisão entre poesia e filosofia, não entender um movimento de maior importância e relevância em seu momento de nascimento. Nesse, de certo modo, que, via Aristóteles, tenho repetido, coloca-se o que, a partir de um canto e de uma recitação do espanto, e a partir das passagens de Aristóteles e Platão, gostaria de chamar de uma taumadizologia ou de uma taumadizografia, uma linguagem e uma escrita do espanto, em uma palavra, como eu intitulei a fala de hoje, uma espantografia, espantografias. Se pensarmos que Gregory Nagy assinala o ano de 446 a.C. como o do fim impreciso do cânone da história da poesia grega antiga, ou seja, se ele estabelece entre o tempo de quem é reconhecido como Homero e o de Píndaro, o que ele denomina de panhelenismo, e se pensarmos que o mesmo cânone alexandrino exclui os poetas da segunda metade do século V a.C. e depois, como Timóteos de Mileto, Filoxenos de Citera e Quinésias, que talvez estejam entre os músicos de ditirambos mencionados por Aristóteles
no catálogo do início da poética. E se pensarmos que Platão nasce estimativa e também imprecisamente entre 428 e 425 a.C., parece-me muito significativa essa linha que, ao invés de um fim, determina um modo de continuação diferenciado, caracterizado exatamente por essa espantografia, por essa linguagem e por essas escritas do espanto. A filosofia nasce e se estabelece como um tipo de poesia composta por aqueles que, na imanência da poesia, numa intimidade com ela, numa proximidade radical dela, em uma interconectividade e reciprocidade recíproca e reciprocidade intensiva, a realizam, pensando o que anteriormente ela pensara e levando-a a novas possibilidades de escritas e de pensamento. Como ninguém antes, e apesar de muita coisa, Nietzsche soube antever algo como isso quando, logo em seu primeiro livro, escreveu, diz o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia: se a tragédia havia absorvido em si todos os gêneros de arte anteriores, cabe dizer o mesmo, por sua vez, do diálogo platônico, o qual, nascido por mistura de todos os estilos e formas precedentes, paira no meio, entre narrativa, lírica e drama, entre prosa e poesia, e com isso infringe a severa lei da unidade da forma linguística. O diálogo platônico, segue o Nietzsche, foi, por assim dizer, o bote em que a velha poesia naufragante se salvou com todos os seus filhos. Voltando ao fragmento de Arquíloco, a negação do espanto só vem por conta de um espanto ainda maior, que, no caso, gera temor aos seres humanos por conta do acontecimento absolutamente inesperado, impossível e incrível do eclipse solar. Se o eclipse, enquanto a desmedida irrepresentável, demasiadamente espantosa acontece, causando-nos temor, tudo pode, doravante, acontecer. Golfinhos podem, então, pastar nas montanhas ou nos bosques. Ovelhas e vacas podem, então, nadar, então, no mar. Como cantar, como dizer, como escrever esse impossível tornando verossímil, plausível, dando credibilidade a ele. Entre o mar e a terra, assim como em Hesíodo anteriormente, como nós vimos, com tudo embaralhado, nesse litoral, nesse entrelugar, o espanto. Se na poética Aristóteles escreveu que se deve preferir as coisas impossíveis mais críveis às possíveis mais incríveis, ou um impossível crível a um possível incrível, ou que se deve preferir o impossível verossímil ao possível inverossímil, o poema de Arquíloco nos faz lidar, paradoxalmente, com o espanto do impossível a transformar o possível, do inesperável a transformar o esperável, do incrível a transformar o crível, da desmedida a transformar a medida, fazendo com que o espanto abra completamente a percepção da potência do que poderia acontecer no âmbito mesmo do acontecendo, dizendo assim no poema o acontecimento enquanto pura potencialidade. Diferente do que ocorrerá em Heráclito, que diz que o sol não ultrapassará as medidas, se o fizer as erinhas, ajudantes da justiça o encontrarão. No poema de Arquíloco, o sol ultrapassa as medidas, e nenhuma das auxiliares da justiça, nenhuma de suas aliadas, nenhuma das erinhas irá pegá-lo. Tal experiência que lemos nesse magnífico poema de Arquíloco está por todos os lados na poesia grega, constituindo-a e se dando para nós, ainda hoje,
como um de seus traços mais decisivos. Na Ode Olímpica 1, logo depois de dizer, na tradução de Glória Braga, Onélia e Shirley Peçanha, que muitas são certamente as maravilhas, os espantos, é essa a palavra, tálmata, né? Há a menção desses múltiplos espantos ou assombros, ou admirações, ou estarrecimentos que se oferecem por todos os lados. Píndaro acrescenta que a graça, caris, que com as musas e Apolo entusiasma os poetas, fazendo vida britar e florescer no canto, diz o Píndaro, consegue, muitas vezes, tornar crível o incrível. Com isso, ele mostra o dom de vivificação do canto em seu espanto diante do que assombra, enquanto dar credibilidade ao incrível enquanto incrível. Não à toa, na Pítica 10, nos versos 49 e 50, o vínculo entre espanto e incrível é factualmente explicitado. Na tradução de Antônio Castro Caeiro, em português, diz o Píndaro: espanto-me sempre que os deuses atuam, pois nada parece ser incrível, pois nada parece ser inacreditável. Como em Arquíloco, também aqui, quando Zeus, abalador dos alicerces, que dispõe as coisas como quer, segundo Simônides, em tradução de Trajano Vieira, ou quando os deuses atuam, quando o real age descontroladamente, quando o tempo subitamente golpeia ou é golpeado a contrapelo, nada parece inacreditável, exatamente porque a intensidade do incrível, irreversível e irrepetível é tão tamanha que faz com que, contrariando todas as expectativas, passando ao largo de todas as possibilidades de antecipação, o mais inesperado possa, a qualquer momento, irromper em sua pura estranheza, submetendo o homem ao revés inescapável e levando o poeta, que espera o inesperado, como quem é tomado pelo incrível, continuamente ao espanto. Se, como Lacan, entendemos que os deuses, isso é bem claro, diz o Lacan, pertencem ao real, que os deuses são um modo de revelação do real, e se entendemos o real enquanto a espantosa potência de emergência do impossível, do incrível ou do inesperável impositivos, vale lembrar, igualmente, da definição que, em busca do real perdido, Alain Badiou dá do poema. Todo grande poema é o lugar linguageiro de uma confrontação radical com o real. Um poema extorque à língua um ponto real impossível a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada por parte de todos nós, desta plateia atenta e da academia, a Alberto Pucheu, por nos trazer essas reflexões e essas palavras tão fortes de Homero, de Sócrates via Platão, de Hesíodo, de Arquíloco, que raramente nós temos a oportunidade de ouvir hoje em dia. E passo agora a palavra a Antônio Cícero para fazer os comentários. Obrigado. Eu também, na verdade, quero agradecer pela palestra, tão bela quanto erudita, e dizer que desde que você me falou o título da sua conferência, com a palavra, o neologismo, espantografia, eu me lembrei muito de Ferreira Goulart, que dizia que a poesia dele surgia sempre do espanto, né? E me lembrei também de uma última coisa, vou dizer a última coisa que eu vou falar, que é um trecho pequeno do discurso de agradecimento que a Wisława Szymborska fez quando recebeu o Prêmio Nobel. E ela diz assim: seja o que for que pensemos deste mundo, ele é espantoso.
Mas espantoso é um epíteto que esconde uma armadilha lógica. Afinal, nós nos espantamos por coisas que desviam de alguma norma universalmente reconhecida, de alguma obviedade com a qual nos acostumamos. Acontece que o poeta sabe que não existe esse mundo óbvio. Nosso espanto existe per se e não se baseia em comparação com coisa alguma. É verdade que na fala cotidiana, quando não paramos para examinar cada palavra, usamos frases como o mundo normal, a vida cotidiana, o curso normal de eventos. Mas, na linguagem da poesia, em que cada palavra tem seu peso, nada é comum ao normal. Nem uma pedra, nem uma nuvem. Nem um único dia, nem uma única noite. E, sobretudo, nem uma única existência, nem a existência de qualquer um neste mundo. Então, dizendo isso, eu agradeço mais uma vez. E eu tenho que anunciar a próxima conferência do ciclo, que será no dia 12, a quinta-feira, dia 12, a poesia, que será pronunciada por mim mesmo, a poesia e a filosofia no mundo contemporâneo. Muito obrigado. Muito obrigada, então, está encerrada a sessão.